Economia crítica, leitura sobre a crise econômica, é o tema da mesa. Inicialmente estava convidado também o professor Reinaldo Carcagnolo, e não pôde vir por problemas de saúde. Ele mandou, informou disso. E aqui temos então esse tema, economia crítica. Na realidade, só para dar uma pequena introdução, quando discutimos a organização do evento aqui local, eu fui um dos que propus esse tema. Mas a partir de um movimento que tem na Argentina e em vários países hispano-americanos, que muitos aqui devem conhecer, que se chama de economia crítica, e onde fazem parte de várias escolas, professores de economia de Argentina, Chile, República Dominicana, que é meu país. Então, aqui em português, não sei qual é a tradução efetiva, mas é uma discussão a respeito de o que se estava discutindo ontem aqui na mesa de ontem à noite, uma forma alternativa de ensino da economia, onde, por exemplo, essa questão da economia crítica se levanta a necessidade de não ficar apenas na crítica do ensino atual na maioria das escolas nossas de economia, sino em que surjam livros de texto didáticos que tenham essa visão alternativa, onde hoje nós apenas temos alguns pensadores que fazem parte dessa visão alternativa, não é? Começando com Marx, Keynes, que entram na macroeconomia, inclusive Canetti, etc., mas não. Os livros de texto atualmente de macro, principalmente de micro, estão dominados pelos autores neoclássicos, todo o mundo, né? Então existe um movimento tentando no sentido de propor livros de textos didáticos para isso. Então depois a gente poderá dar referência a alguns sites de internet que fazem essa discussão e alguns outros movimentos também a esse respeito. Então, sem mais preâmbulos, vamos ouvir o professor Niemeyer. Muito boa tarde. Agradecer na figura dos professores Lineu e Leci o convite para participar desse evento. Eu venho, como foi apresentado, na qualidade de vice-presidente da CEP, que é uma sociedade na qual a ANGE tem uma participação como entidade fundadora. Então nós nos sentimos honrados em participar aqui dessas atividades. Isso tem acontecido em várias oportunidades. A apresentação aqui hoje, ela foi iniciada, foi anunciada como uma perspectiva do campo crítico da economia, uma discussão da crise a partir desse campo crítico. Essa é uma terminologia um pouco diferente daquela que foi apresentada e discutida aqui ontem, que era a perspectiva da heterodoxia. O campo crítico da economia poderia ser caracterizado como uma postura de contestação, no geral, do capitalismo. A compreensão de que o capitalismo é um sistema geneticamente desigual e que, portanto, não pode gerar um desenvolvimento no sentido humano mais profundo. Então, o leque das escolas que participa desse campo crítico, ele é bastante amplo, ele tem diversos segmentos. A Sociedade Brasileira de Economia Política, ela tem atualmente 550 membros, dos quais temos 200 membros ativos, são pessoas que contribuem todos os anos para financiamento da entidade, cuja, digamos assim, o evento principal
é o Encontro Nacional da CEP, que alcançou em junho passado, próximo passado, a sua 16ª edição. Bom, então é desse ponto de vista que eu entendo essa mesa vai ser construída. Eu vou procurar especificar, quando for o caso, as origens teóricas das várias colocações que eu vou fazer aqui, procurando com isso contribuir para aquilo que é o objetivo geral desse evento, que é dar referências para os cursos de graduação, na sua organização interna ou então de eventos. O roteiro que eu procurei organizar aqui, ele é composto aí de 4 pontos. Desses 4 pontos, aí pelo menos 2 deles podem ser referidos a trabalhos que foram publicados recentemente, de maneira que a reflexão no geral ela está disponível. Não necessariamente no formato que aqui está, porque vocês sabem que os artigos acadêmicos, para o bem e para o mal, eles têm uma limitação de tamanho, e essa limitação de tamanho não permite que se apreenda tantos aspectos quanto serão aqui debatidos por mim e pelo professor Rubens Rogério Savaia. Eu tenho o prazer de participar dessa mesa com ele, e nós temos aí, em outras oportunidades, discutido esse tema. Então, sem maiores atrasos, vamos iniciar essa discussão. As teses básicas, elas estão aí apresentadas nessa... Uma coordenação aqui, eu estou com a apresentação aqui. Então, as teses básicas, elas estão aí sintetizadas e podem ser depois, posteriormente, um pouco mais detalhadas. Então, a primeira delas é como se a gente estivesse aqui caminhando em níveis de abstração. Claro que aqui estou fazendo uma exposição, não necessariamente a maneira como a pesquisa foi realizada, apenas tentando configurar uma relação entre os níveis que seja compreensível. Então, a primeira delas, o capitalismo contemporâneo em forma financiarizada, na qual o capital financeiro, aí especificado portador de juros, tem predominância. Texto do recentemente lançado professor Paulo Nakatani, professora Rosa Maria Marques, foi veiculado na internet, vai ser apresentado na Redem, agora em outubro. Trata desse ponto e diria um pouco mais, avançaria um pouco mais, que no caso do capital portador juros, em especial capital fictício, né? Seria uma característica dentro dessa determinação. 2 implicações importantes: a lógica própria às finanças, ganhos especulativos e encurtamento do horizonte de cálculo são disseminadas para outras dimensões do processo de acumulação. A disseminação precisa ser minimamente qualificada. Significa que, dentro do processo de produção de riqueza, essa característica específica do capital portador de juros, ela contamina, ela domina, no seu geral, as outras, digamos assim, as outras etapas, as outras dimensões desse processo de acumulação. Isso tem consequências importantes que mais à frente serão recuperadas. Uma segunda implicação é que a macroeconomia está associada ao primeiro aspecto, ressalta-se em relação às outras dimensões da dinâmica econômica. Mais uma vez, a dinâmica econômica é um aspecto que merece ser posteriormente especificado. Então, coloco aqui preliminarmente dessa forma a primeira tese. Segunda tese: a inserção brasileira no capitalismo global,
mantém-se subordinada, entendendo que essa inserção ela foi historicamente subordinada, partindo de uma configuração de economia colonial e caminhando, né, no processo de industrialização e transição ao capitalismo para uma economia também subordinada, já tendo caráter de economia capitalista. Então ela mantém-se subordinada nas dimensões produtiva, financeiro, político e cultural. Aqui o político e cultural apreende características que são aqui tratadas por autores como Florestan Fernandes, Raimundo Faoro, especialmente, por conta da apreensão que fazem do Estado. Mas outros autores importantes, Chico de Oliveira, por exemplo, Caio Prado Júnior, uma série de autores que têm uma abordagem dessa natureza, própria do campo da política e cultural. Aqui uso bastante o David Harvey, aspectos do ponto de vista do processo civilizatório que passam pelo campo da cultura e que precisam ser aqui caracterizados, aparelhos ideológicos que são importantes na reprodução da condição subordinada da economia brasileira. A condição de dependência estrutural da produção de primários vem sendo reproduzida. Então a diferença do foco no processo de reprimarização, aqui estamos apreendendo uma dimensão histórica mais profunda. Então a reprimarização seria fenômeno de um processo característico da nossa condição histórica. Uma terceira tese importante: a dinâmica da economia nacional segue o padrão das economias subordinadas. Desigualdade econômica, distribuição de renda e riqueza, desigualdade social, condições de vida comparativamente piores, e política, grau de influência nas decisões de Estado. Aqui falo da estrutura social e da maneira pela qual essa estrutura, a correlação das forças sociais se expressa no âmbito da política, no âmbito da ação do Estado. Quarta tese: efeitos das crises periódicas, cíclicas ou estruturais, como essa que estamos aqui discutindo, são, no geral, aqueles típicos de uma economia subordinada, porém com características próprias decorrentes das dimensões do território, população, reservas de fontes não renováveis e posição geopolítica. A especificação aqui é que falamos da América Latina como região, mas evidentemente a condição das economias nacionais no âmbito da América Latina é diferenciada. A economia brasileira, portanto, ela tem uma condição que, por um lado, lhe confere um potencial comparativamente maior, que é essas dimensões do território, da população, das reservas e mesmo da posição geopolítica, mas, por outro lado, ela é objeto de interesses organicamente configurados. Portanto, há dificuldades maiores de superar a condição de subordinação, porque a economia nacional é capturada de uma maneira estrutural e mais intensa pelos interesses que dirigem o capitalismo global.